Olá, tudo bem contigo? Eu me chamo Ana Maciel, sou terapeuta de constelação familiar e hoje eu quero conversar contigo nesse vídeo sobre a questão do sucesso profissional. Quais são as dinâmicas que estão por trás do sucesso? Quais são as dinâmicas que te trazem aquela sensação de ter realmente o sucesso, de conquistar, de se empoderar disso? Qual que é a relação que a constelação familiar, que o nosso sistema tem com a nossa profissão? O nosso vídeo de hoje é sobre esse assunto. A constelação familiar, ela nos ensina que tudo que nós somos veio da nossa família. Nós somos o resultado de todas as pessoas que vieram antes de nós. Os nossos pais, avós, bisavós e assim sucessivamente. Toda a nossa ancestralidade. E os valores da nossa família, as crenças, tanto crenças positivas quanto crenças enfraquecedoras, tudo isso vem junto quando a gente nasce, a gente recebe tudo no nosso próprio sistema. A gente acaba acessando todas essas informações por causa da nossa família. E é importante a gente entender isso para a gente conseguir entender a origem. A gente só consegue resolver aquilo que a gente entende a origem, entende as dinâmicas que estão por trás disso. E o sucesso profissional tem muito a ver com a nossa relação com o pai. Por quê? O pai, ele nos ensina a caminhar para o mundo. É a força do pai que nos impulsiona a conquistar a nossa vida, a ir buscar o sucesso, a ir buscar aquilo que nós queremos da nossa vida. Uma pessoa que não tem a força do pai, ela tem dificuldade de lidar com a adversidade. É aquela pessoa que não consegue, ela acaba fugindo muitas vezes, se sabotando, porque ela não consegue lidar com a adversidade. E uma pessoa que tem características de falta do pai, ela não consegue ter sucesso na profissão. É aquela pessoa que talvez ela mude muito de empregos ou até mesmo de profissão. Ora ela quer uma coisa, ora ela quer outra, ela não tem muita certeza do que ela quer, porque ela não tem essa força paterna para ela seguir, para ela ter clareza do caminho dela. No vídeo anterior, eu conversei contigo sobre a força da mãe, sobre o quanto que a mãe traz de força para você se sentir merecedor, para você conseguir ter dinheiro, ter prosperidade, para você estar em harmonia contigo. Naquele vídeo eu falei a importância da mãe na nossa vida, como ela nos ajuda a nossa própria aceitação, o nosso próprio merecimento. Já a força do pai tem a ver com as oportunidades, com o mundo lá fora. Enquanto a mãe nos ensina a harmonia com o mundo interno, o pai nos ensina a harmonia com o mundo externo, que são as oportunidades. E aqui nesse vídeo a gente está conversando sobre as oportunidades profissionais. Então uma pessoa, ela vai se sentir tão realizada profissionalmente quanto ela conseguir agradecer o pai dela pela vida que ela tem. E não importa o que aconteceu nessa origem. Não importa se você conhece teu pai, não importa se você conviveu com ele, não importa se ele foi uma pessoa agressiva, se ele foi uma pessoa ausente, não importa nada disso. Aquela pessoa através da qual você conseguiu estar aqui, porque todo ser humano, ele só nasce tendo um pai e uma mãe. Só existe essa possibilidade. Logo, cada ser humano é 50% pai, 50% mãe. Quando eu rejeito o pai por um motivo ou outro, eu estou rejeitando a minha parte correspondente. Quanto mais eu rejeito meu pai, mais eu me rejeito em relação a esses 50%. E
partindo do princípio que o pai traz essa força para você caminhar para a tua vida, isso significa que quanto mais fluir esse lado, quanto mais sucesso você tiver, quanto mais força você tiver para caminhar e para lidar com as dificuldades que você encontra pelo caminho, maior é a aceitação com relação ao pai. Então, a observação que a gente tem que ter aqui, as reflexões que a gente tem que ter é com relação a isso. Porque é muito importante a gente entender também que a nossa mente mente muito. E muitas vezes a gente se engana que a nossa relação com o nosso pai está tudo certo porque a gente olha muito para o presente. Não, hoje eu me dou bem, hoje eu convivo com ele, hoje eu converso com ele, tudo numa boa. Mas como que foi a origem? Até os 7 anos, o que você tem de informação? Esse pai, quando ele soube que a mãe estava grávida, ele queria um menino ou uma menina, tudo isso tem relevância. Ele aceitou essa gravidez ou num primeiro momento ele rejeitou? Ele ficou triste ou ele ficou feliz? Então todas essas informações são essenciais para que a gente possa ressignificar tudo isso. Claro que a constelação de forma alguma ela vai buscar culpados, não é isso, porque buscar culpados você não vai resolver nada, você só vai transferir a responsabilidade. A constelação é justamente o contrário, é você puxar a responsabilidade para você resolver o problema. Se existe um problema, tem que resolver de uma forma, porque senão vai se repetir. E tudo aquilo que você não resolve se repete de alguma forma, vai se perpetuando e muda o cenário, muda a profissão, muda o trabalho, mas os problemas continuam os mesmos. Por quê? Porque não foi resolvido. Então a gente acaba mascarando isso, porque nem sempre a gente quer olhar para a nossa dor, olhar para os nossos conflitos e assim a gente vai seguindo. Então qualquer problema com relação à profissão, com relação ao sucesso, tem a ver com a força do pai. E como que a gente faz para resolver isso? Vamos imaginar que você realmente conseguiu identificar isso, você conseguiu ver que existe um conflito, ou pelo menos você conseguiu perceber que não está fluindo, e se não está fluindo, tem algo para investigar. E como que a gente resolve isso? A gente precisa, primeiro, aceitar. Claro que nem sempre isso é fácil, conforme as dinâmicas, conforme o que aconteceu, nem sempre isso é uma tarefa fácil, mas a constelação, ela nos ensina que a gente precisa receber essa força através dessa aceitação. Quanto mais gratidão você conseguir sentir pelo pai que te trouxe a vida, mais sucesso você vai ter, mais realizado você vai se sentir com relação ao teu profissional. Então por isso que é importante a gente refletir e se auto-observar o quanto que realmente está fluindo. E a constelação, ela nos ensina algumas técnicas para a gente usar. Tem algumas técnicas que você pode fazer autoconstelação para você ir ressignificando tudo isso. E dessa forma aceitar tudo que foi, porque a constelação ela nos traz o olhar de amorosidade. Você começa a olhar com amor para as pessoas ao teu redor. Você começa a aceitar, porque uma pessoa que ela tem dificuldade de aceitar o pai, talvez ela tenha dificuldade de relacionamento com o marido, com colegas de trabalhos, com o chefe, com o filho, porque aquilo que não é resolvido vai repetido. E troca as pessoas, mas a origem é sempre lá na base. Então por isso que na constelação a gente sempre precisa olhar para o nosso pai e para a nossa mãe, porque as primeiras relações que nós tivemos foi com eles. As primeiras referências de homem e mulher foram os nossos pais. E como que foi tudo isso? Olhar para isso, entender e aceitar vai fazer com que você possa ter decisões mais conscientes, vai fazer com que você possa se harmonizar com o sucesso e com o teu lado profissional. Espero de verdade que eu tenha conseguido te trazer algumas reflexões, te trazer alguns entendimentos. Tudo de bom para você e até o próximo vídeo.